Era para ser um voo tranquilo de carga, sem passageiros, sem tripulação extra. Mas enquanto ajustava o piloto automático, senti algo estranho. Uma sombra no banco ao lado. Olhei de relance e por um segundo vi um uniforme, chapéu de piloto, cabeça baixa, como se alguém estivesse me observando. Pisquei e a sombra sumiu. Mas o cheiro de perfume antigo ficou no ar, pesado, como se o piloto anterior tivesse acabado de sair. Ignorei aquela primeira impressão. Afinal, eram 3 da manhã e eu estava no 12º dia consecutivo de voo. O cansaço podia explicar muita coisa. Ajustei a altitude e verifiquei os instrumentos. Tudo normal. O ronco dos motores era o único som que preenchia a cabine enquanto sobrevoávamos o oceano. Foi então que o rádio chiou. Não era incomum, claro. Interferências acontecem. Mas o que me fez congelar foi o que veio depois. Uma voz quase inaudível, como se falasse de muito longe, recitando coordenadas. Coordenadas que não faziam sentido para nossa rota. Torre para voo 873. Você está desviando do curso. A voz do controle de tráfego soou, me arrancando do transe. Olhei para os instrumentos novamente. De alguma forma, o avião havia mudado sutilmente sua direção, mas eu não tinha tocado em nada, e o piloto automático estava ainda engajado. Não fazia sentido. Voo 873 para a torre, verificando desvio. Deve ser um problema no sistema. Minha voz soou estranha aos meus próprios ouvidos. Corrigi a rota manualmente, desativando o piloto automático. O cheiro de perfume antigo intensificou-se subitamente. Uma colônia que lembrava cedro e especiarias, o tipo que meu avô usava. Antiquada. Ninguém usa esse tipo de fragrância hoje em dia. Tentei me concentrar nos instrumentos, mas meus olhos insistiam em desviar para o assento vazio do copiloto. Pela visão periférica, jurava ver o contorno de alguém sentado ali. Mas cada vez que olhava diretamente, não havia nada. Decidi ligar o rádio na frequência de emergência apenas para ouvir outra voz humana e afastar aquela sensação crescente de que estava sendo observado. Alguém na escuta? Aqui é o voo de carga 873. Estática. Depois, algo que poderia ser uma voz ou apenas interferência. Desliguei. A escuridão do céu noturno parecia mais densa do que o normal. As estrelas mais distantes. Abaixo, o oceano era uma vastidão negra, sem nenhuma luz para quebrar a monotonia. A sensação de isolamento era esmagadora. Foi quando notei algo estranho no painel de instrumentos. O altímetro indicava que estávamos descendo. Lentamente, quase imperceptivelmente, mas descendo. Tentei corrigir, mas os controles pareciam pesados, resistentes. O que está acontecendo? Murmurei, sentindo gotas de suor frio descendo pelas minhas costas. Um movimento súbito no assento ao lado me fez virar a cabeça rapidamente. Por um instante, um único instante que pareceu se esticar, vi um homem sentado ali, uniforme completo, cabelos grisalhos nas têmporas, mãos enrugadas sobre os joelhos. Ele não olhou para mim, apenas fitava à frente, através do para-brisa, como se pudesse ver algo na escuridão que eu não conseguia. Quando pisquei, ele havia desaparecido, mas o cheiro permaneceu. O rádio chiou novamente. Entre a estática, consegui distinguir uma voz. Não era do controle de tráfego aéreo, era mais profunda, mais velha, e repetia uma sequência de números que reconheci como coordenadas. Anotei-as rapidamente em meu bloco de notas. Quando verifiquei no sistema de navegação, meu sangue gelou. As coordenadas apontavam para um ponto a cerca de 80 quilômetros da nossa posição atual. Um ponto que, de acordo com minha rota programada, estaríamos sobrevoando em exatamente 43 minutos. "O que você quer?" Perguntei ao vazio da cabine, sentindo-me ridículo e aterrorizado ao mesmo tempo. O rádio chiou uma última vez. Entre a estática, apenas 3 palavras claras. "Não vá lá." A segunda noite foi pior. O céu estava limpo, as estrelas brilhavam, e eu tentava manter minha sanidade enquanto o vazio do oceano se estendia abaixo de nós. As horas se arrastavam,
Cada minuto parecia uma eternidade. Após o incidente da noite anterior, solicitei uma verificação completa da aeronave antes de decolar novamente. Os mecânicos não encontraram nada fora do comum. O sistema de navegação funcionava perfeitamente. O piloto automático respondia aos comandos sem nenhuma anomalia. Deve ter sido apenas interferência atmosférica, disseram. Eu queria acreditar. Decolamos ao pôr do sol. A carga era perecível desta vez. Precisávamos chegar ao destino em menos de 10 horas. A rota era similar à anterior, sobrevoando o mesmo trecho de oceano. Tentei não pensar nas coordenadas que havia anotado. Quando a escuridão total envolveu o avião, comecei a ouvir sussurros. Não eram audíveis, não realmente. Era como se alguém estivesse respirando pensamentos diretamente em minha mente. Palavras fragmentadas sobre um acidente, sobre falhas nos motores, sobre não conseguir retornar para casa. Apenas cansaço, disse em voz alta. Apenas minha imaginação, mas a voz em minha mente continuou. Baixa, constante, como ondas quebrando em uma praia distante. Falava de uma tempestade, de raios, de um impacto, de água gelada invadindo a cabine. O monitor de navegação piscou. Por um segundo, mostrou uma rota diferente. Uma rota que nos levaria direto para uma tempestade que eu sabia estar se formando a leste. Isso não é real, disse em voz alta, esperando que minha própria voz afastasse aquela sensação crescente de que não estava sozinho. Liguei todas as luzes da cabine. Ajustei o ar-condicionado para o máximo. Qualquer coisa para afastar aquela sensação de frio que se infiltrava em meus ossos, apesar da temperatura agradável indicada nos sensores. Foi quando notei algo no vidro da cabine. Do lado de fora, enquanto atravessávamos uma nuvem, havia marcas de dedos surgindo na condensação. De dentro para fora. Como se alguém estivesse tentando entrar. 5 dedos, longos, pressionados contra o vidro externo. Impossível. Estávamos a 11.000 metros de altitude, com temperatura externa de 60 graus negativos. Nada poderia estar vivo lá fora. O avião estremeceu com uma turbulência inesperada. Os dedos na janela desapareceram. Mas quando verifiquei os controles, percebi que estávamos exatamente na rota alternativa que havia aparecido no monitor momentos antes. Controle, aqui é o voo 873. Estou recebendo leituras estranhas nos meus instrumentos. Podem verificar nossa posição? Voo 873. Confirmamos sua posição. Você está se desviando 40 graus a leste da rota aprovada. Por favor, corrija imediatamente. Mas eu não havia tocado nos controles. O avião havia mudado de curso sozinho. Desativei o piloto automático e tentei retornar à rota original. Os controles resistiram por um momento, como se uma força invisível os segurasse. Depois cederam e o avião respondeu normalmente. O cheiro de perfume antigo voltou, mais forte desta vez, e com ele uma sensação de urgência, de aviso. O que você quer me mostrar? Perguntei, sentindo-me menos tolo desta vez por falar com o ar vazio. O rádio ligou sozinho. Entre a estática, ouvi fragmentos de uma transmissão. Perdendo altitude, sistema elétrico falhou. Não conseguimos. Mayday, Mayday, Tikist. E naquela noite, enquanto lutava para manter os olhos abertos, jurei ter visto o chapéu de piloto novamente refletido no vidro escuro da cabine. Não era uma ameaça. Era um aviso. Decidi mudar nossa rota, afastando-nos ainda mais para oeste, longe daquela tempestade a leste que não aparecia em nenhum radar meteorológico oficial. Algo me dizia, não, alguém me dizia, que aquele era o caminho seguro. 3 horas depois, recebemos a notícia. Um avião de carga havia desaparecido do radar, exatamente na área que deveríamos ter sobrevoado, segundo nossa rota original. A causa suspeita, uma tempestade severa que se formou repentinamente, sem aparecer nas previsões meteorológicas. Na terceira noite, decidi investigar. Não podia mais fingir que estava apenas cansado ou estressado. 2 coincidências seguidas eram demais.
mesmo para os céus imprevisíveis. Cheguei ao hangar 4 horas antes do voo programado e pedi os registros completos da aeronave. Algum problema com o avião? Perguntou o supervisor de manutenção, arqueando uma sobrancelha. Não, apenas curiosidade profissional, respondi, tentando soar casual. Quero conhecer melhor minha companheira de viagem. Ele deu de ombros e me entregou um tablet com os arquivos digitalizados. Sentei-me no canto do hangar, o ruído distante de ferramentas e vozes criando uma bolha de privacidade ao meu redor. Pesquisei no sistema do avião a história daquela aeronave específica. Era relativamente nova, apenas 5 anos de serviço. Mas havia uma lacuna estranha nos registros de voo. 3 semanas sem nenhuma entrada, 2 anos atrás. Procurei nos relatórios de manutenção qualquer menção a um reparo extenso que justificasse a pausa. Nada. Era como se o avião tivesse simplesmente desaparecido por 21 dias e depois retornado ao serviço. Encontrei uma nota no final de um relatório. Retorno ao serviço após recuperação. REF. Incidente 847B. Documentação classificada. Incidente 847B. Precisava descobrir o que era aquilo. Quando embarquei para o 3º voo noturno consecutivo, minha mente estava repleta de perguntas sem respostas. A carga desta vez era leve. Equipamentos eletrônicos em sua maioria. A mesma rota sobre o oceano. O mesmo vazio escuro abaixo de nós. Dessa vez, não esperei pelos sinais. Assim que atingimos a altitude de cruzeiro e engajei o piloto automático, falei diretamente com a cabine vazia. Sei que você está aqui. Sei que está tentando me dizer algo. O que aconteceu com você? O que é o incidente 847B? O silêncio que seguiu parecia vibrar com expectativa. Então, lentamente, o rádio começou a captar fragmentos de transmissões antigas. Entre a estática, consegui distinguir pedidos de socorro, coordenadas sendo repetidas com urgência crescente, uma voz masculina, calma no início, depois cada vez mais desesperada, perdendo altitude, tempestade não prevista, sistemas de navegação comprometidos, solicito instruções. A voz era clara agora, como se a transmissão estivesse acontecendo naquele exato momento. Gravei no meu celular, as mãos tremendo levemente, tentando contornar a célula de tempestade. Raios visíveis, turbulência severa, digitei as coordenadas no sistema. Elas apontavam para um ponto no meio do oceano, a aproximadamente 200 quilômetros da nossa rota atual. Uma área conhecida por mudanças climáticas repentinas, especialmente durante certos períodos do ano. Foi quando as luzes da cabine começaram a falhar. Piscavam lentamente, como se respirassem. E no ritmo das luzes, o perfume antigo se intensificava e diminuía, perdendo potência. Tenho o visual da água. Tentando Mayday, Mayday, a transmissão terminou abruptamente. As luzes estabilizaram e então, no monitor do computador de bordo, algo começou a aparecer. Não eram palavras ou números, mas um padrão. Um padrão que reconheci como um mapa meteorológico rudimentar. Algo estava tentando me dizer algo. Olhei para o banco vazio ao meu lado e pela primeira vez falei diretamente com ele. O que você quer? O silêncio que seguiu foi quase ensurdecedor. Mas então, o radar meteorológico ligou-se sozinho. Mostrava uma tempestade massiva se formando exatamente na nossa rota planejada. Uma tempestade que não aparecia em nenhuma previsão oficial. Verifiquei as previsões meteorológicas que havia recebido antes da decolagem. Céu limpo, algumas nuvens dispersas, nada que indicasse perigo. Mas o radar insistia. Havia algo se formando à nossa frente. Algo grande e potencialmente letal. E entendi, finalmente. Não era uma ameaça. Era um aviso. Foi isso que aconteceu com você? Perguntei ao assento vazio. Você foi pego por uma tempestade que não estava nos radares? A temperatura na cabine caiu drasticamente. Minha respiração formou uma pequena nuvem de condensação diante do meu rosto.
No vidro embaçado da janela, palavras começaram a se formar como se escritas por um dedo invisível. Mesmo lugar, mesmo dia, 2 anos. 2 anos atrás. A lacuna nos registros de voo, o incidente 847B. Tudo começava a fazer sentido, de uma maneira que desafiava qualquer lógica racional. Naquela noite, alterei nossa rota novamente, ignorando os protestos do controle de tráfego. Contornamos a área onde o radar fantasma havia mostrado a tempestade. Horas depois, quando já estávamos em solo firme, recebi a notícia. Um sistema de tempestade não previsto havia se formado exatamente onde estaríamos voando. Um fenômeno meteorológico anômalo que os cientistas estavam tendo dificuldade para explicar. A decisão foi minha: ignorar tudo aquilo como alucinações de um piloto cansado ou confiar no impossível. Depois de 3 noites consecutivas de avisos sobrenaturais que provaram ser corretos, eu não podia mais fingir que era apenas coincidência ou imaginação. Na manhã seguinte ao 3º voo, fui direto ao Departamento de Recursos Humanos da companhia aérea. A mulher atrás do balcão me olhou com desconfiança quando pedi acesso aos arquivos de pessoal. Preciso saber sobre o piloto que operava minha aeronave antes da lacuna nos registros, expliquei. É importante. Isso é informação restrita, ela respondeu automaticamente. Precisaria de autorização especial para... É sobre o incidente 847B, interrompi, observando seu rosto empalidecer instantaneamente. Ela olhou ao redor como se temesse que alguém pudesse nos ouvir, depois inclinou-se sobre a mesa. Como você sabe sobre isso? Sussurrou. O avião me contou. Respondi com um sorriso triste, sabendo que soava como um lunático. Para minha surpresa, ela não chamou segurança. Em vez disso, destrancou uma gaveta e retirou uma pasta fina. Capitão Robert Mercer, disse ela, deslizando a pasta pela mesa. 37 anos de carreira impecável. Desapareceu durante um voo de carga sobre o Pacífico há 2 anos. O avião foi encontrado à deriva 3 semanas depois, sem piloto a bordo. Sistemas parcialmente funcionais. Combustível quase esgotado. As buscas por Mercer duraram 1 mês. Nunca encontraram o corpo. Abri a pasta com mãos trêmulas. A foto do capitão Mercer me encarava. Um homem de meia idade, cabelos grisalhos nas têmporas, olhos sérios, mas gentis. O mesmo homem que eu vira sentado no banco do copiloto naquela primeira noite. Há mais, continuou ela, sua voz agora apenas um sussurro. No dia em que o avião foi encontrado, todos os instrumentos estavam funcionando normalmente, como se alguém tivesse continuado pilotando depois que Mercer... depois que ele não estava mais lá. Folheei o arquivo até encontrar o que procurava. A data exata do desaparecimento. Era hoje. 2 anos atrás, exatamente neste dia, o capitão Mercer havia desaparecido. Preciso voar hoje, disse, devolvendo a pasta. Mesmo avião, mesma rota. Você está louco? Ela perguntou, genuinamente preocupada. Talvez estivesse, mas algo me dizia que precisava completar o ciclo. Que o capitão Mercer precisava de encerramento tanto quanto eu precisava de respostas. Naquela noite, preparei-me para o voo como se fosse meu último. Verifiquei cada sistema 3 vezes. Estudei todas as previsões meteorológicas disponíveis. Carregava comigo a foto do capitão Mercer, retirada secretamente do arquivo. O cheiro de perfume antigo já estava presente na cabine quando embarquei. Não esperei até estarmos no ar desta vez. Estou aqui, capitão, disse ao assento vazio. Estou pronto para entender o que aconteceu com você. Decolamos pontualmente. A noite estava estranhamente clara, sem nuvens, as estrelas brilhando com intensidade incomum. Ativei o piloto automático quando atingimos a altitude de cruzeiro e esperei. Durante a primeira hora, nada aconteceu. Apenas o zumbido constante dos motores e o ocasional chamado do controle de tráfego para confirmar nossa posição. Então, quando estávamos exatamente sobre as coordenadas onde o capitão Mercer havia desaparecido, todas as luzes da cabine se apagaram simultaneamente.
Os instrumentos continuaram funcionando, mas a escuridão era quase completa, exceto pelo brilho dos painéis. E ele estava lá, não como uma sombra ou um vislumbre periférico, mas sólido, real, sentado no assento do copiloto. Capitão Robert Mercer, em seu uniforme completo, olhando diretamente para mim. "Você entendeu?", disse ele, sua voz tão real quanto a minha própria. "Poucos entendem. O que aconteceu com você?", perguntei, surpreendentemente calmo diante do impossível. "Tempestade", respondeu ele simplesmente. "Não nos radares. Formou-se em minutos. Relâmpago atingiu o avião. Sistemas elétricos falharam. Tentei um pouso de emergência no oceano, mas..." Ele olhou para suas mãos, depois para a escuridão além do para-brisa. "Não consegui voltar para casa", continuou. "Então fiquei com o avião. É minha responsabilidade, sabe? Avisar os outros." O radar meteorológico ligou-se sozinho naquele momento, mostrando uma formação de tempestade se desenvolvendo rapidamente à nossa frente, exatamente como nas noites anteriores. "Vai acontecer de novo", disse ele. "Sempre acontece neste dia, neste lugar, um padrão que os meteorologistas ainda não descobriram." Alterei nossa rota, contornando a área onde o radar havia mostrado a tempestade. O controle de tráfego questionou, é claro. Expliquei sobre leituras irregulares nos meus instrumentos. "Obrigado", disse o capitão Mercer, seu corpo começando a ficar translúcido. "Por confiar, por entender. Você pode descansar agora", respondi. "Cumpriu seu dever." Ele sorriu levemente. Depois olhou uma última vez para o céu estrelado. "Sempre amei voar", disse antes de desaparecer completamente. 2 horas depois, recebemos a notícia. Uma tempestade inesperada havia se formado exatamente onde estaríamos voando. 3 aviões precisaram fazer desvios de emergência. Um deles reportou problemas nos motores após ser atingido por um raio. Quando estávamos prestes a iniciar nossa descida para o pouso, senti uma mão em meu ombro. Não me virei. Não precisava. O perfume antigo estava mais forte que nunca. No registro de voo daquela aeronave, coloquei uma observação críptica que apenas pilotos entenderiam. Verificado o comportamento anômalo do radar meteorológico. Recomenda-se atenção especial durante voos noturnos. Hoje, a cada voo que faço naquela aeronave específica, deixo um café no banco do copiloto. E quando atravesso zonas de turbulência ou tempestades se aproximam, sinto aquele perfume antigo. E sei que não estou realmente sozinho lá em cima. Alguns dizem que são apenas histórias que contamos para lidar com a solidão dos voos noturnos. Outros que há coisas entre o céu e a terra que nossa razão não consegue explicar. Quanto a mim, só sei que há pilotos que nunca conseguem realmente pousar. E que às vezes, quando você acha que está sozinho na escuridão das nuvens, há alguém tentando guiá-lo para casa. Eu estava em um voo noturno de rotina, cruzando o Atlântico. O rádio, que deveria estar silencioso, chiou e uma voz soou. "Socorro! Mayday! Estamos perdidos! Alguém me escuta?" A voz cortou o silêncio da cabine como uma faca afiada. Endireitei-me no assento, completamente alerta. Estava voando sozinho naquela noite, sem copiloto. Apenas eu e as estrelas acima e o oceano infinito abaixo. O voo AZ-437 era um cargueiro, nada especial, uma rota que eu havia feito dezenas de vezes. Respondi no protocolo, ajustando o fone de ouvido. "Aqui é o voo AZ-437, respondendo ao chamado de emergência. Identifique-se e sua posição, por favor. Câmbio." Silêncio. Apenas o zumbido constante dos motores. Verifiquei o radar instintivamente. A tela verde escura mostrava apenas o vazio ao meu redor. Nenhuma aeronave num raio de 200 quilômetros. Repito, aqui é o comandante Walsh do voo AZ-437. A aeronave em emergência, por favor, identifique-se. Câmbio, mais silêncio. Então, quando estava prestes a contatar o controle de tráfego aéreo, o rádio chiou novamente. A voz parecia mais fraca desta vez,
como se estivesse se afastando, ou como se as baterias de um transmissor estivessem acabando. Não nos deixe aqui. Um arrepio percorreu minha espinha. Havia algo naquela voz, um tom de desespero tão genuíno que não poderia ser simulado. Mas como poderia estar recebendo um chamado de emergência quando não havia nenhuma aeronave por perto? Mudei para a frequência do controle de tráfego. Torre de controle. Aqui é a Z437. Recebi um chamado de emergência não identificado. Vocês têm algum relato de aeronave em dificuldades nesta área? Câmbio. AZ437. Aqui é controle de tráfego de Shannon. Negativo para emergências na sua área. Todos os voos estão procedendo normalmente. Você conseguiu identificar a origem do chamado? Câmbio. Negativo, controle, sem identificação, sem posição. Apenas um chamado de socorro fragmentado. Meu radar não mostra nenhuma aeronave nas proximidades. Câmbio. Entendido, a Z437. Pode ter sido interferência ou transmissão errática de longa distância. Mantenha-nos informados se receber qualquer outra comunicação. Câmbio. Copiado, controle. A Z437, câmbio desligo. Voltei para a frequência de emergência na esperança de captar algo mais. O silêncio era opressivo. Apenas o som constante dos motores e o ocasional ruído da aeronave cortando o ar a 900 km/h. Foi então que senti. De repente, uma corrente de ar gelado passou por trás de mim. Não era o sistema de ar-condicionado. Era um frio diferente que parecia penetrar direto nos ossos. O tipo de frio que você sente em um cemitério à meia-noite. Olhei pelo espelho do cockpit. O banco de copiloto estava vazio, mas parecia ter alguém sentado, apenas invisível. O assento estava levemente afundado, como se suportasse o peso de uma pessoa. E havia algo mais, uma leve distorção no ar, como o tremular que se vê sobre o asfalto quente em um dia de verão. Tem alguém aí? Perguntei, imediatamente me sentindo ridículo por falar com o ar vazio. O rádio chiou novamente, fazendo meu coração saltar. Altitude caindo. Sistemas falhando. Não vamos conseguir. Por favor, coordenadas. A mensagem era entrecortada, como se a transmissão estivesse indo e vindo. Tentei ajustar a frequência, buscando um sinal mais claro. Aeronave em emergência. Aqui é voo AZ437. Não estou recebendo suas coordenadas. Repita sua posição, por favor. Ao invés de uma resposta pelo rádio, ouvi algo que fez meu sangue gelar. Um sussurro, diretamente atrás de mim. Estamos aqui mesmo. Virei-me bruscamente. O assento estava vazio, mas o frio havia intensificado e agora podia ver minha própria respiração formando pequenas nuvens de condensação diante do meu rosto. Quem está aí? Perguntei. Minha voz mais firme do que eu realmente me sentia. O painel de instrumentos piscou por um segundo, todas as luzes diminuindo simultaneamente antes de voltarem ao normal. No breve momento de escuridão, jurei ter visto um reflexo no vidro da cabine. O contorno de uma pessoa sentada no banco do copiloto. Consultei o relógio digital no painel. 3h17 da manhã. A hora mais escura da noite, quando o mundo dos vivos está mais próximo do mundo dos mortos, como minha avó costumava dizer. O que você quer? Perguntei ao vazio, sentindo-me dividido entre o medo e uma estranha curiosidade. O rádio permaneceu em silêncio, mas o frio parecia ter ganhado uma qualidade quase consciente, como se estivesse me estudando, avaliando. Foi então que notei algo no radar. Por um breve instante, um ponto luminoso apareceu, depois sumiu. Uma aeronave? Impossível. Estava lá e não estava ao mesmo tempo, como um fantasma eletrônico. Assim como o sussurro que agora parecia ecoar na cabine. Ajude-nos a voltar para casa. O restante daquele voo foi a experiência mais longa e inquietante da minha carreira de 22 anos como piloto. A cada 15 ou 20 minutos, o rádio chiava com fragmentos daquela mesma voz desesperada. Nunca uma mensagem completa, apenas pedaços de frases, coordenadas parciais, pedidos de ajuda e o frio.
Aquele frio antinatural que vinha e ia, sempre acompanhado pela sensação de que havia alguém ou algo sentado a menos de 1 metro de mim, observando cada movimento meu. Quando finalmente pousamos em Lisboa, o sol nascente espalhava tons de rosa e laranja pelo horizonte. A luz do dia parecia dissipar os eventos da noite, tornando-os quase oníricos. Teria eu imaginado tudo aquilo? O cansaço de um voo noturno poderia explicar alucinações auditivas, e quanto ao frio, talvez fosse apenas uma falha no sistema de climatização. Mas uma parte de mim sabia que era real, tinha que ser. Após o desembarque, fui direto à sala de operações para registrar a ocorrência. O oficial de plantão me olhou com aquele tipo de expressão que se reserva a crianças contando histórias de monstros debaixo da cama. Interferência atmosférica, ele concluiu, digitando preguiçosamente no teclado. Acontece o tempo todo sobre o Atlântico, especialmente naquela área. Que área? Perguntei, inclinando-me para a frente. Você estava sobrevoando o que chamamos de Triângulo de Lisboa. Não é tão famoso quanto o das Bermudas, mas temos alguns incidentes estranhos reportados ali ao longo dos anos. Principalmente problemas de comunicação. Ele deu de ombros, como se aquilo explicasse tudo, e continuou a preencher o relatório. Antes de sair, perguntei casualmente: vocês têm um registro histórico de acidentes naquela região? Ele parou de digitar e me encarou por um longo momento. Por que a pergunta? Curiosidade profissional, respondi, tentando soar casual. Ele hesitou antes de responder. No arquivo morto. Subsolo, sala 17. Mas precisaria de autorização para... Não esperei que ele terminasse. Agradeci e saí rapidamente, dirigindo-me ao elevador. Autorização? Eu lidaria com isso depois. Precisava de respostas. O subsolo do centro de operações era um labirinto de corredores mal iluminados e portas numeradas. Encontrei a sala 17 ao final de um corredor particularmente estreito. A porta estava trancada, como esperado, mas notei que a fechadura era antiga. Minha chave mestra de inspeção de aeronaves, tecnicamente, eu não deveria tê-la, encaixou-se perfeitamente. O interior da sala era um arquivo físico, caixas e mais caixas de documentos em papel amarelado pelo tempo. Uma relíquia da era pré-digital. Comecei a procurar por qualquer coisa relacionada ao Triângulo de Lisboa, ou acidentes na área que eu havia sobrevoado. Após meia hora remexendo em poeira e memórias esquecidas, encontrei uma pasta etiquetada Voo QR-723, desaparecido em 17 de outubro de 1993. Meu coração acelerou. 17 de outubro, ontem. 32 anos atrás, mas exatamente no mesmo dia em que eu havia recebido aquelas estranhas transmissões. A pasta continha o relatório oficial da investigação. O voo QR-723 havia desaparecido sobre o Atlântico durante uma tempestade severa. As últimas transmissões relatavam falha elétrica e perda de altitude. Nenhum destroço jamais foi encontrado, apesar de uma busca extensiva. 87 pessoas a bordo, incluindo tripulação. O que me fez congelar foi a transcrição das últimas comunicações do voo. Mayday, Mayday, aqui é QR-723. Estamos perdendo altitude rapidamente, sistemas elétricos falhando. Alguém nos escuta? Seguido por socorro, estamos perdidos, coordenadas, não nos deixe aqui. As mesmas palavras, exatamente as mesmas que eu havia ouvido na noite anterior. Anexada ao relatório estava uma foto da tripulação, tirada dias antes do voo fatal. 5 rostos sorridentes, confiantes, sem ideia do que os aguardava. O copiloto chamou minha atenção imediatamente. Um homem de aproximadamente 40 anos, cabelos escuros, olhos profundos. Algo nele me pareceu estranhamente familiar. Enquanto olhava fixamente para a foto, senti novamente, mesmo ali, naquela sala abafada do subsolo, aquela corrente de ar gelado passar por trás de mim. No verso da foto, havia uma lista com os nomes da tripulação. O copiloto,
Thomas Reinhardt. Guardei a foto no bolso e rapidamente recoloquei a pasta no lugar. Ao sair do arquivo, quase esbarrei em um homem idoso empurrando um carrinho de limpeza. Não deveria estar aqui embaixo sozinho, ele disse em um português fortemente acentuado. Eles não gostam de visitas. Eles quem? Perguntei, sentindo um novo arrepio. O velho zelador olhou ao redor antes de responder em voz baixa. Os que não foram encontrados. Os que ainda estão voando. Ri nervosamente, achando que era alguma piada local. Você acredita nessas histórias de fantasmas? Ele não riu. Seus olhos, enevoados pela idade, fixaram-se nos meus com uma intensidade perturbadora. Não são histórias, piloto. Não quando você os ouve chamar na mesma data, ano após ano, sempre pedindo para voltar para casa. Engoli em seco. Você já ouviu as transmissões? Ele assentiu lentamente. Trabalhei na torre de controle por 30 anos antes de me aposentar. Ouvi coisas que não conseguia explicar. E não era o único. Olhei para meu relógio, quase meio-dia. Meu próximo voo, de volta pela mesma rota, estava programado para decolar às 22 horas. E se... Hesitei, sabendo como soaria absurdo, e se eles estiverem tentando nos avisar sobre algo? O velho sorriu tristemente. Então, eu sugiro que você ouça com atenção, piloto. Os mortos não falam à toa. Passei o resto do dia obcecado com o voo QR-723. Usando o Wi-Fi do hotel, pesquisei tudo o que pude encontrar sobre o acidente. A internet tinha surpreendentemente pouca informação. Apenas menções breves em listas de acidentes aéreos não resolvidos. Era como se a tragédia tivesse sido esquecida ou deliberadamente apagada dos registros públicos. Na recepção do hotel, consegui uma cópia de um jornal local antigo. A biblioteca digital tinha edições que remontavam aos anos 90. Encontrei uma pequena notícia sobre o desaparecimento, publicada 3 dias após o incidente. Autoridades abandonam buscas pelo voo QR-723. Condições climáticas severas impedem operações de resgate. 87 pessoas presumivelmente mortas. 3 parágrafos. Era tudo que restava de 87 vidas. Enquanto me preparava para retornar ao aeroporto, não conseguia parar de olhar para a foto que havia surrupiado do arquivo. Havia algo no rosto do copiloto Thomas Reinhardt que me incomodava profundamente. Não era apenas a sensação de familiaridade. Era como se seus olhos tentassem me dizer algo através do tempo e da morte. Quando cheguei ao aeroporto para o briefing pré-voo, fui informado de que haveria uma mudança de última hora na rota. Uma frente de tempestade estava se formando no Atlântico e precisaríamos desviar 50 quilômetros ao sul da rota original. Que tipo de tempestade? Perguntei ao meteorologista de plantão. Formação atípica, ele respondeu mostrando as imagens de satélite. Surgiu praticamente do nada. Os modelos de previsão não captaram sua formação até algumas horas atrás. Olhei para as coordenadas da tempestade. Meu sangue gelou. Era exatamente a área onde o voo QR-723 havia desaparecido. Esta área tem histórico de formações climáticas repentinas? Perguntei, tentando manter a voz firme. O meteorologista franziu o senho. Curiosamente, sim, verificamos os registros históricos e parece haver um padrão de tempestades anômalas nesta região específica a cada 17 de outubro, aproximadamente. Os dados são escassos antes dos anos 2000, mas ele deu de ombros. A natureza tem seus mistérios. 17 de outubro. A data do desaparecimento. A data das minhas estranhas transmissões. E agora... 18 de outubro, outra tempestade se formava no mesmo local. Algo não estava certo. Não eram apenas coincidências. Decidi fazer uma última verificação antes do voo. Na sessão de manutenção, abordei o técnico-chefe, um homem robusto chamado Santos, que trabalhava ali há mais de 3 décadas. Algum problema relatado com o sistema de rádio do AZ-437 recentemente? Santos levantou os olhos da prancheta. Nenhum. Por quê? Encontrou alguma anomalia no voo de ontem? Hesitei. Interferências estranhas.
Provavelmente nada. Ele estreitou os olhos, estudando meu rosto. Que tipo de interferências? Transmissões fragmentadas. Uma voz pedindo socorro, mas sem nenhuma aeronave por perto. Santos ficou imóvel. Então, lentamente, fechou a porta do escritório de manutenção. Você ouviu os fantasmas do Triângulo? Disse ele, não como uma pergunta, mas uma afirmação. Você conhece as histórias? Não são histórias, respondeu, exatamente como o velho zelador havia dito. Trabalho aqui desde 87. Já ouvi pilotos relatarem essas transmissões mais vezes do que gostaria. Sempre na mesma área, sempre na mesma época do ano. E ninguém investiga isso oficialmente? Perguntei, incrédulo. Santos deu uma risada amarga. Quem vai colocar no relatório oficial que está ouvindo vozes de mortos? Você quer que suspendam sua licença por avaliação psiquiátrica? Ele tinha razão. Em nossa profissão, estabilidade mental era tão importante quanto proficiência técnica. Mas e se não forem fantasmas? Insisti. E se for algum tipo de fenômeno atmosférico que causa essas interferências? Algo que também poderia explicar as tempestades repentinas? Santos balançou a cabeça lentamente. Ouça, Walsh. Eu não sou supersticioso. Sou um homem da ciência, lido com máquinas e física todos os dias, mas existem coisas que não consigo explicar. Ele hesitou antes de continuar. Meu irmão estava naquele voo. Que voo? QR-723. Miguel Santos, engenheiro de voo. Eu deveria estar naquele voo também. Era a nossa folga. Íamos visitar nossa mãe em Nova York. Troquei de turno no último minuto porque um colega ficou doente. Meu coração acelerou. Você acha que seu irmão está tentando se comunicar? Não sei o que pensar. Só sei que todo ano, por volta desta data, sinto que ele está tentando dizer algo. E não sou único. Santos abriu uma gaveta e tirou uma pasta gasta. Dentro havia dezenas de relatórios não oficiais. Anotações pessoais de pilotos que haviam experimentado fenômenos semelhantes ao longo dos anos. Todos na mesma área, todos próximos à data de 17 de outubro. Por que ninguém conecta esses pontos oficialmente? Perguntei, folheando os relatos. Porque as pessoas que tentaram foram ridicularizadas, ou pior, respondeu Santos sombriamente. Houve um investigador nos anos 90 que estava prestes a publicar um relatório sobre padrões climáticos anômalos naquela região. Ele teorizava que havia algo único na confluência de correntes atmosféricas ali que criava tanto as tempestades quanto interferências eletromagnéticas que poderiam explicar as transmissões fantasmas. O que aconteceu com ele? Oficialmente, transferido para um departamento de estatísticas em algum escritório obscuro, extraoficialmente silenciado. Algumas pessoas acreditam que há mais naquele pedaço de oceano do que a autoridade aérea quer admitir. Olhei para o relógio. Menos de 2 horas para a decolagem. Preciso ver esse relatório, disse. Santos hesitou. Então anotou um nome e um endereço. Frederick Walters, aposentado agora, vive a 20 minutos daqui. Se alguém sabe a verdade sobre o Triângulo, é ele. O táxi me deixou em frente a um pequeno apartamento nos subúrbios de Lisboa. O edifício tinha visto dias melhores. Pintura descascada, plantas murchas na entrada. Exatamente o tipo de lugar onde você esperaria encontrar um homem cujas teorias o haviam condenado ao ostracismo profissional. Toquei a campainha, ouvindo seu eco distante dentro do apartamento. Nenhuma resposta. Estava prestes a desistir quando a porta se abriu, revelando um homem magro com cabelos brancos desgrenhados e olhos azuis penetrantes. Frederick Walters? Perguntei. Depende de quem está perguntando, respondeu em inglês com sotaque americano. Mostrei meu crachá de piloto. Comandante James Walsh. Preciso falar sobre o Triângulo de Lisboa. Seus olhos se estreitaram por um momento. Então, surpreendentemente, ele sorriu. Finalmente, murmurou, abrindo mais a porta. Estava me perguntando quanto tempo levaria para alguém conectar os pontos este ano. O interior do apartamento era o oposto de sua aparência externa.
impecavelmente organizado, com paredes cobertas de mapas, gráficos meteorológicos e fotografias antigas de aeronaves. Uma mesa grande dominava a sala de estar, coberta de documentos e um sofisticado equipamento de rádio. "Você os ouviu, não foi?" perguntou Walters, oferecendo-me uma cadeira. "Os ecos. Ontem à noite. Voo QR-723. Ele assentiu como se esperasse esta resposta. "Sempre o mesmo, ano após ano. Mas você percebeu algo diferente, algo que os outros não viram. O que foi?" Hesitei, então tirei a foto da tripulação do meu bolso. "O copiloto, Thomas Reinhardt. Há algo sobre ele." Walters pegou a foto, examinando-a com cuidado. Então sorriu tristemente. "Você não sabe, não é? Ninguém nunca lhe disse." "Me disse o quê?" Ele abriu uma gaveta e retirou um álbum antigo. Folheou algumas páginas até encontrar o que procurava. Uma foto em preto e branco de uma turma de cadetes da Academia de Aviação, datada de 1975. "Este é Thomas Reinhardt", disse, apontando para um jovem na primeira fileira. Então, seu dedo moveu-se para outro cadete ao lado de Reinhardt. "E este é Jonathan Walsh, seu pai." O choque me atingiu como um soco físico. Meu pai havia morrido quando eu tinha apenas 7 anos. Não em um acidente aéreo, mas de câncer. Eu mal me lembrava dele, apenas fragmentos de memórias e as histórias que minha mãe contava. Sabia que ele tinha sido piloto antes de adoecer, mas pouco mais que isso. "Eles eram melhores amigos", continuou Walters, "inseparáveis durante o treinamento. Quando seu pai ficou doente, foi Reinhardt quem cuidou dele até o fim." "Como você sabe disso tudo?" "Eu treinei aqueles rapazes. Era instrutor antes de me tornar investigador de acidentes." Ele suspirou. "Quando o QR-723 desapareceu, reconheci o nome de Reinhardt imediatamente. Foi por isso que me interessei tanto pelo caso. E quanto mais eu investigava..." Sua voz sumiu, enquanto ele se levantava para pegar um arquivo grosso de uma estante. "O que você descobriu?" Perguntei, ainda processando a revelação sobre meu pai. "Padrões, anomalias, coisas que não podiam ser explicadas pelas teorias convencionais." Ele espalhou diversos mapas na mesa. "Existe uma confluência única de correntes atmosféricas e oceânicas naquele ponto específico do Atlântico. Sob certas condições, que ocorrem com mais frequência em meados de outubro, cria-se o que chamei de bolha temporal." "Bolha temporal? Isso soa como ficção científica." "A ciência de ponta sempre soa como ficção até ser compreendida", rebateu Walters. "Einstein disse uma vez que a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão persistente. O que descobri sugere que ele estava mais certo do que imaginamos." Ele apontou para um gráfico complexo. "As tempestades que se formam naquela área têm uma assinatura eletromagnética única. Elas distorcem não apenas o espaço, criando condições meteorológicas perigosas, mas potencialmente o próprio tempo." "Você está sugerindo que o voo QR-723 está preso no tempo?" "Não exatamente preso. Digamos, deslocado. Nem aqui nem lá. E a cada ano, quando as condições se repetem, a membrana entre então e agora fica mais fina." Olhei para meu relógio. 1 hora até a decolagem. A ideia de Walters era absurda, mas explicava as transmissões, o frio sobrenatural, a sensação de presença invisível. "Por que eu?" perguntei finalmente. "Por que Reinhardt está tentando se comunicar comigo especificamente?" "A conexão com seu pai, provavelmente. Além disso, você está voando exatamente a mesma rota, na mesma data." Walters hesitou. "Mas há mais. As tempestades estão ficando mais intensas a cada ano. Este ano..." Ele apontou para os dados meteorológicos mais recentes em seu computador. "Este ano é diferente. A anomalia magnética é 2 vezes mais forte." "O que isso significa?" "Significa que a janela está mais aberta do que nunca, e talvez..." O rádio na mesa de Walters subitamente ganhou vida, emitindo estática, e então, claramente, "Socorro."
Estamos perdidos. Alguém, a mesma voz que eu havia ouvido no cockpit. Olhei para Walters, atônito. Você os ouve também? Todos os anos, respondeu calmamente. Tento responder, mas nunca consigo estabelecer comunicação bidirecional. Até agora, pelo menos. Ele ajustou alguns controles no rádio. QR-723. Aqui é Walters. Consegue me ouvir? Mais estática, então. Ajude-nos, coordenadas. Não podemos, eles estão pedindo coordenadas, disse Walters, olhando para mim intensamente. Acho que precisam de um farol. Alguém para guiá-los de volta. Entendi imediatamente o que ele estava sugerindo. Você quer que eu desvie para a tempestade, que voe diretamente para o fenômeno. É a única chance deles, respondeu Walters. E talvez a única chance de entendermos o que realmente acontece naquele pedaço de céu. Levantei-me, a mente girando com as implicações. Era loucura. Poderia custar minha carreira, minha licença, potencialmente minha vida. Não posso arriscar meu avião e minha carga por causa de uma teoria maluca, disse. Walters não argumentou. Em vez disso, virou seu computador para mim, mostrando um modelo de previsão. A tempestade está crescendo. Se minhas teorias estiverem corretas, em algumas horas ela se tornará um fenômeno sem precedentes. Qualquer avião que passar perto será afetado, incluindo o seu, mesmo com o desvio de 50 quilômetros. Olhei para os dados, para a foto da tripulação, para a imagem de meu pai jovem ao lado de Reinhardt. Preciso ir, disse finalmente. Meu voo... Faça o que achar correto, comandante, respondeu Walters, entregando-me um pequeno dispositivo. Este é um gravador de frequências especiais. Se, quando você ouvir as transmissões novamente, ligue-o. Pode ser nossa única prova. Saí do apartamento de Walters com mais perguntas do que respostas, mas com uma estranha certeza crescendo dentro de mim. Alguma coisa ia acontecer naquela noite sobre o Atlântico, e de alguma forma eu estava destinado a fazer parte disso. No pouso, algo me chamou a atenção. O gravador de voo, que deveria conter apenas minha voz, tinha trechos extras. Reproduzi. Lá estava eu, dando instruções normais. Mas no fundo, uma segunda voz. Baixa, calma, masculina. Continue, logo eles virão. Eu estava sozinho no avião. Sempre estive. E no último trecho, a voz disse, quase sussurrando, estamos todos prontos. Mas quem era nós? Fiquei paralisado na cabine de comando, com o fone de ouvido ainda pressionado contra minha orelha. A aeronave já estava vazia, última a pousar naquela noite, tripulação já dispensada, passageiros há muito desembarcados. Apenas eu permanecia, congelado pela revelação que acabara de ouvir. Reproduzi a gravação novamente. Minha voz soava normal, profissional, iniciando o procedimento de descida, verificando flaps, e então, quase imperceptível no fundo, aquela voz. Não era um eco, não era interferência, era uma voz calma, controlada, quase sussurrando diretamente no sistema. Verifiquei o registro de voo. A aeronave havia sido completamente revisada 3 dias antes. Sistema de áudio funcionando perfeitamente, nenhuma anomalia reportada. E mais importante, durante todo o trajeto eu fora o único na cabine de comando. Não havia copiloto neste voo, apenas eu. A companhia havia implementado um novo protocolo para voos de curta duração em rotas de baixa complexidade, permitindo operação com apenas um piloto para reduzir custos. Eu estava completamente sozinho lá em cima. Reproduzi até o final, onde a mesma voz dizia com uma intimidade perturbadora, estamos todos prontos. Um arrepio percorreu minha espinha. Prontos para quê? Quem eram eles que viriam? E mais importante, quem era nós? Desliguei o gravador e olhei ao redor da cabine vazia, quase esperando ver alguém ali, observando-me das sombras. Apenas o brilho fraco das luzes de emergência e o ocasional piscar dos instrumentos em stand-by. Nada fora do comum, exceto, talvez, por aquela sensação persistente de ser observado. Guardei a gravação em meu celular e saí da aeronave.
O aeroporto estava quase deserto àquela hora. Quase meia-noite. Apenas alguns funcionários da limpeza e seguranças fazendo suas rondas. Ninguém que pudesse ter entrado na cabine sem ser notado durante o voo. No hotel, não consegui dormir. Reproduzia a gravação dezenas de vezes, aumentando o volume, diminuindo ruídos de fundo, tentando captar qualquer detalhe adicional. Não havia nada além daquelas duas frases inquietantes. Pensei em reportar o incidente, mas o que diria? Que havia uma voz fantasma em minha cabine, que alguém invisível estivera me observando durante o voo, seria o caminho mais rápido para uma avaliação psicológica e possível suspensão. Não, precisava investigar mais antes de dizer qualquer coisa. Na manhã seguinte, retornei ao aeroporto mais cedo. A mesma aeronave estava programada para meu voo de retorno. Chegando ao hangar de manutenção, abordei o técnico-chefe. Um homem de meia idade com olheiras profundas e mãos calejadas. A aeronave apresentou algum histórico de problemas no sistema de áudio? Perguntei, tentando soar casual. Ele ergueu as sobrancelhas. Problemas como interferências, vozes estranhas, qualquer coisa incomum. O homem parou de verificar sua prancheta e me observou por um longo momento. Por que está perguntando isso? Hesitei, apenas ouvindo coisas estranhas ontem. Provavelmente nada. Seus olhos se estreitaram ligeiramente e então, surpreendentemente, ele se aproximou e baixou a voz. Não é o primeiro a mencionar isso. Meu coração acelerou. O que os outros relataram? Vozes ao fundo, geralmente indistintas. Alguns dizem que são apenas interferências de rádio, frequências cruzadas. Outros... Ele olhou ao redor antes de continuar. Outros acreditam que há algo mais. Algo como o quê? Essa aeronave tem história. Ele respondeu enigmaticamente. Talvez devesse perguntar ao antigo comandante. E quem seria ele? O técnico hesitou, claramente desconfortável. Ele não trabalha mais para a companhia. Aposentou-se depois do incidente. Que incidente? Escute, não deveria estar falando sobre isso, mas se quer respostas, procure o antigo comandante. Ele mora em um condomínio próximo ao aeroporto. Primeiro prédio à direita, apartamento 104. Diga que foi enviado por mim. Antes que eu pudesse fazer mais perguntas, ele se afastou rapidamente, voltando ao trabalho como se nunca tivéssemos conversado. Naquela tarde, encontrei-me diante de um prédio de classe média. Toquei a campainha do apartamento 104, esperando sem saber exatamente o que diria. A porta foi aberta por um homem de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos e olhos claros que pareciam observar algo muito além de mim. Sim? Perguntou com voz rouca. Desculpe incomodar. Sou piloto da mesma companhia onde o senhor trabalhou. Estou voando na aeronave que costumava ser sua e ouvi algumas coisas estranhas. Seu rosto empalideceu visivelmente e, sem dizer uma palavra, ele abriu mais a porta, convidando-me a entrar. Então, disse ele quando estávamos sentados em sua sala de estar, eles finalmente começaram a falar com você também. O apartamento era espartano. Poucos móveis, nenhuma fotografia, paredes nuas, apenas uma estante com dezenas de cadernos idênticos, todos etiquetados com datas. O que exatamente você ouviu? Perguntou ele, servindo-me um café que eu não havia pedido. Reproduzi a gravação em meu celular. Ele fechou os olhos enquanto ouvia. Seu rosto, uma máscara de concentração. Quando as vozes terminaram, ele suspirou profundamente. Começou assim comigo também. Primeiro, apenas sussurros indistintos. Depois, frases curtas como essas. Eventualmente, ele fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Eventualmente, conversas inteiras. Conversas sobre o quê? Sobre o acidente. Qual acidente? Ele levantou-se e pegou um dos cadernos da estante. Abriu-o e me mostrou páginas e mais páginas de anotações meticulosas, datas, horas, transcrições de vozes. Aconteceu há 12 anos. A aeronave que você pilota agora não é a original, é a substituta, construída com peças recuperadas do acidente. Senti um frio na espinha. Que tipo de acidente?
Despressurização explosiva a 33 mil pés, causa nunca determinada oficialmente. 18 minutos de terror antes que pudesse fazer um pouso de emergência. Perdemos 32 passageiros. Ele falava com uma estranha calma clínica, como se estivesse discutindo o clima, mas seus olhos traíam o trauma ainda vivo. E você acha que as vozes são... Não acho nada, interrompeu. Sei o que são. São eles, os que não conseguiram sair. E quis rir, dizer que aquilo era absurdo, que fantasmas não existiam, mas a gravação em meu celular dizia o contrário. Por que agora? Por que comigo? Não é sobre você, respondeu folheando seu caderno. É sobre datas, aniversários. Hoje faz exatamente 12 anos desde o acidente. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Hoje era meu voo de retorno, na mesma aeronave, no mesmo dia do aniversário do acidente. O que eles querem? No início pensei que queriam justiça, que sabiam algo sobre o acidente que os investigadores não descobriram. Ele hesitou. Agora não tenho tanta certeza. Acho que querem companhia. Companhia? Eles estão sozinhos lá, presos entre mundos. E agora... Ele olhou diretamente nos meus olhos. Agora eles encontraram alguém que pode ouvi-los. Levantei-me abruptamente. Preciso ir. Tenho um voo em algumas horas. Não vá, disse ele, segurando meu braço com força surpreendente. Troque de voo. Peça folga. Faça qualquer coisa, mas não entre naquela aeronave hoje. Puxei meu braço. Por quê? Porque eles estão prontos. Foi o que disseram, não foi? Estamos todos prontos. Prontos para quê, você acha? Saí do apartamento com o coração martelando. A ideia era absurda, produto de uma mente perturbada pelo trauma. Tinha que ser. Mas quando cheguei ao aeroporto para meu voo de retorno, algo havia mudado. A aeronave, parada na pista sob o sol da tarde, parecia diferente. Não em sua aparência física, mas em sua presença, como se estivesse me observando, esperando. E enquanto subia a escada para a cabine de comando, o sistema de comunicação interna ligou-se sozinho com um estalo de estática. Bem-vindo de volta, disse a voz masculina, agora claramente audível. Estávamos esperando por você. Congelei na entrada da cabine. Não havia ninguém ali, mas a voz havia sido perfeitamente clara. Não uma gravação ou eco distante, mas como se alguém estivesse falando diretamente atrás de mim. Quem está aí? Perguntei, girando para verificar o corredor vazio. Silêncio. Apenas o zumbido distante dos preparativos de embarque lá fora. Com as mãos trêmulas, realizei a verificação pré-voo, tentando manter a compostura. Cada botão que pressionava, cada interruptor que acionava, parecia responder com um entusiasmo anormal, como se a aeronave estivesse ansiosa. O embarque transcorreu normalmente. 112 passageiros, 4 comissários de bordo. A decolagem foi suave. A subida para a altitude de cruzeiro, sem incidentes. Por 2 horas, voamos em silêncio e comecei a me convencer de que tudo não passara de estresse, fadiga, talvez até um surto temporário. Foi quando notei algo estranho no reflexo do para-brisa. Por um instante, não estava sozinho na cabine. No assento vazio ao meu lado, a silhueta translúcida de um homem de meia idade em uniforme de voo. Quando virei a cabeça bruscamente, não havia ninguém. Sei que estão aqui, disse em voz alta, surpreendendo a mim mesmo com minha ousadia. O que querem de mim? O silêncio persistiu por vários segundos. Então, sem aviso, todas as luzes da cabine piscaram simultaneamente. A temperatura caiu drasticamente, minha respiração formando pequenas nuvens diante de meu rosto. A verdade, respondeu finalmente a voz, agora vinda diretamente do assento vazio ao meu lado. Queremos que alguém saiba a verdade. Sobre o acidente? Não foi um acidente. Meu sangue gelou. O que quer dizer? Ele sabia, continuou a voz. O comandante sabia o que estava acontecendo. Foi ele quem causou a despressurização. Por quê? Por que faria isso? Perda, dor, ódio contra a vida, contra si mesmo. Quis levar todos com ele. Mas ele sobreviveu, argumentei. Sim, e ainda vive com o que fez.
Ou talvez ainda planeja terminar o que começou. Um tremor percorreu a aeronave, como se em resposta às palavras da voz. Não era turbulência. O céu estava perfeitamente claro. O ar estável. O que vocês querem que eu faça? Nada, respondeu a voz, agora acompanhada por um coro sussurrante de outras vozes, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo. Não queremos mais nada de você. Então por que estão aqui? Por que falar comigo agora? Porque você estava aqui, porque podia nos ouvir e porque a voz hesitou. Porque hoje é diferente. Diferente como? Hoje ele está a bordo. Senti meu coração quase parar. Quem? O comandante. Assento 17A. Ele voltou, como faz todos os anos neste dia, para reviver, para lembrar, para sofrer. Uma imagem surgiu em minha mente. O ex-comandante, o homem que eu havia visitado horas antes, sentado entre os passageiros, olhando pela janela com olhos vazios. O que ele quer? Redenção. Ou talvez punição. Nunca sabemos ao certo. E vocês? O que querem? Queremos ir para casa, responderam as vozes em uníssono. E hoje finalmente podemos. Como? O que mudou? Ele está pronto. Nesse momento um alerta soou no painel. Uma leve flutuação de pressão na cabine. Nada crítico, apenas uma anomalia menor. Corrigi automaticamente e continuei a conversa surreal. Pronto para quê? Para nos deixar ir. Para confessar. Para enfrentar o que fez. Outro alerta. Desta vez uma mensagem da cabine de passageiros. Um comissário informando que um passageiro estava passando mal. Assento 17A. O que está acontecendo? Perguntei, a preocupação crescendo em minha voz. A verdade está finalmente emergindo, respondeu a voz principal, agora mais suave, quase tranquila. Em sua mente, em seu coração. Depois de 12 anos, ele finalmente está se permitindo lembrar o que realmente aconteceu. Os alertas continuaram. O passageiro agora em convulsão, precisando de atendimento médico urgente. Ativei o piloto automático e informei ao controle que faríamos um pouso de emergência no aeroporto mais próximo. Ele vai morrer? Perguntei, enquanto ajustava a rota. Não fisicamente, mas o homem que ele era. Sim, esse homem finalmente está morrendo e nós podemos ir embora. A temperatura na cabine começou a normalizar. As vozes, a sensação de presenças invisíveis, tudo parecia estar se dissipando gradualmente. Vocês estão indo embora? Sim, respondeu a voz, agora quase imperceptível. Nossa prisão nunca foi esta aeronave. Era a culpa dele, sua negação. Enquanto ele não enfrentasse o que fez, ficávamos presos no limbo entre mundos. E agora? Agora ele se lembra, agora ele sabe, e agora estamos livres. Pousamos 20 minutos depois. Paramédicos entraram imediatamente na aeronave para atender o passageiro do assento 17A, o ex-comandante. Não estava morto, como a voz havia sugerido, mas sofrera um derrame. Enquanto o levavam na maca, seus olhos encontraram os meus brevemente. Havia reconhecimento neles. E algo mais, paz talvez. Semanas depois, visitei-o no hospital. Estava consciente, mas parcialmente paralisado, capaz apenas de comunicar-se através de um pequeno quadro com letras. Você os ouviu? Ele escreveu lentamente quando estávamos a sós. Sim, respondi simplesmente. Eles foram embora? Acredito que sim. Ele fechou os olhos, uma lágrima solitária escorrendo por sua face enrugada. Bom, escreveu finalmente. Eles mereciam paz. O que aconteceu realmente naquele dia? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Ele me olhou longamente antes de responder. Eu desisti. Da vida, de tudo, e quis levar outros comigo. Por quê? Porque estava vazio, sozinho, furioso com o mundo. Ele pausou, as mãos tremendo sobre o quadro. Não há desculpa. Antes de sair, ele escreveu uma última mensagem. Verifique o gravador de voz após seu próximo voo. 3 dias depois, voei novamente na mesma aeronave. Durante todo o trajeto, não houve vozes, não houve presenças sobrenaturais, não houve quedas de temperatura, apenas o silêncio normal da cabine e o zumbido constante dos motores.
Mas quando pousamos e verifiquei o gravador de voz, havia algo lá, não sussurros fantasmagóricos ou avisos enigmáticos. Apenas o som cristalino de 32 vozes diferentes, em perfeita harmonia, cantando uma breve e suave melodia de despedida. E então, silêncio. O ex-comandante faleceu pacificamente durante o sono uma semana depois. Em seu funeral, havia 32 rosas brancas sobre o caixão. Ninguém sabia quem as havia enviado. Ainda voo naquela mesma aeronave regularmente. Às vezes, em dias particularmente tranquilos, quando estou sozinho na cabine observando o horizonte infinito, sinto um leve frescor no ar. Mas não há mais vozes, não há mais presenças. Apenas o ocasional sentimento de gratidão, não sei se deles ou meu, por finalmente terem encontrado o caminho para casa. Se você conseguiu assistir até aqui, prepare-se para mais histórias que desafiam a realidade nos céus. O que acabou de ouvir é apenas o começo. Pilotos revelam. O que vimos em pleno céu vai te deixar sem dormir, está disponível agora mesmo no card que aparece na sua tela. Clique, assista e descubra por que tantos pilotos guardam segredos sobre o que realmente acontece nas altitudes. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos arrepiantes que a ciência não consegue explicar. As vozes do além estão apenas começando a se revelar.